Salmo 8, do 3 ao 5. Aqueles que puderem e quiserem, se coloquem em pé, por gentileza. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Vamos curvar nossas cabeças e orar. Pai, eis aqui posta diante de ti a tua palavra, Senhor. Entra, Senhor, com tua providência, Senhor, neste lugar, Pai. Manifesta o teu Espírito, Senhor, em cada coração, Pai. Que a tua graça repouse sobre mim, Senhor, e a tua misericórdia, para que a tua palavra seja, Senhor, ministrada com excelência do teu Espírito. Usa a minha vida, abençoa a minha casa, minha esposa, meu filho, meus pais, irmãos, Senhor. Que em nome de Jesus a tua graça e misericórdia reinem nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Para que nós possamos ter um entendimento da palavra dessa noite, eu quero que nós compreendamos as palavras do salmista. Fizeste o homem um pouco menor que os anjos. E mesmo que nós não tenhamos em nós merecimento ou uma capacidade inerente, Deus colocou sobre os que aceitaram a Jesus honra e glória. Não a glória dele, porque a glória dele ele não divide com ninguém, mas ele nos coroou quando nós aceitamos a Jesus de honra e glória. E não há em nenhum de nós, a gente pode estudar, a gente pode se esforçar, a gente pode jejuar, a gente pode louvar, a gente pode pregar a palavra pelos 4 cantos do mundo, ainda assim não haverá no homem merecimento para esse grande presente que o Senhor nos deu, chamado Jesus Cristo. Então, comparado a toda a grandeza do que Deus criou, vejam, o salmista, ele estava contemplando os céus, o firmamento, as estrelas, a lua, ele estava contemplando o universo. E ele não compreende por que Deus se preocupa tanto com o homem. Nem mesmo nós, depois de tantos anos de quando o salmista escreveu essa palavra, depois de ter estudado tanto, podemos compreender esse amor diferente de Deus. Esse amor que olha para mim e vê assim, olha, o André tem muitos defeitos, o André tem muitos problemas, o André ainda precisa vencer muitos pecados, mas eu amo o André. Não dá para compreender por que o Senhor faz isso. O Senhor fez coisas tão grandiosas, o Senhor fez coisas tão inexplicáveis. A ciência avança, o homem consegue explicar algumas coisas, ainda descobre outras, e no meio de todas essas coisas poderosas, existe uma coisa que se chama o amor de Deus por mim e por você, que o salmista não consegue explicar. Para a pregação de hoje, eu quero que nós tenhamos firme em nossas mentes que o Senhor nos fez um pouco menor que os anjos. Um pouquinho menor. Não exatamente. Eu não quero entrar aqui no âmago de em poder, em amor, em capacidade, em inteligência. Isso não faz diferença para a pregação dessa noite. É só para que nós compreendamos, porque nós vamos ler outros textos que falam sobre a postura dos anjos e nós entendermos em que situação o homem se encontra. Em que situação o ser humano está na grande obra do Senhor. Então a gente precisa entender que o nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele, ao entrar no nosso coração, nos transformou em co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós não éramos de linhagem real. Nós não éramos de uma linhagem de levitas, uma linhagem... A gente não tinha isso em nós, mas através de Cristo Jesus, nós recebemos essa posição de sermos colocados ao lado de Jesus, essa misericórdia de Jesus. Vamos para Isaías 6,
os versos de 1 a 4. Os anjos cobrem o rosto ante ao rei. Isaías 6, abra sua Bíblia se você puder, se não acompanhe aqui, Isaías 6. Eu vou esperar um pouquinho mais, para que os irmãos encontrem. Amém? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Isaías teve uma visão, e nela foi levado ao céu, para receber uma instrução de Deus acerca do povo de Israel. O povo estava passando por uma situação, Isaías foi levado até lá para receber essa palavra de Deus. Mas me permitam nessa noite, eu ficar só nessa parte inicial, dessa vista do profeta às regiões celestiais. Ele chegou lá e viu as regiões celestiais, onde ele viu os anjos, os serafins, adorando a Deus. Nós vimos que nós somos um pouco menores que os anjos. Deus nos fez dessa forma. E os anjos, que são um pouco maiores do que nós, o texto mostra que com 2 das 6 asas, eles cobriam o rosto ante a Deus, porque eles entendiam na presença de quem eles estavam. Na presença do poderoso, na presença do dono de todas as coisas, na presença do Criador. Então eles cobriam o rosto ante ao poderoso Deus. Eles entendiam o privilégio de servir a um Deus todo-poderoso. E aqui eu quero começar a falar mais diretamente sobre o que o Senhor me trouxe para ministrar. Que é o homem? Quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? O salmista fala dessa forma. Agora eu quero te perguntar, e não precisamos responder em voz alta, simplesmente para nós mesmos. Quantas vezes nos encontramos em posições nas quais questionamos a Deus de forma que nos colocamos maiores do que realmente somos? Quantas vezes nós julgamos que podemos chegar ante a presença do Todo-Poderoso, ante a presença do Deus Criador, ante a presença daquele que sabe todas as coisas, e ao invés de nós cobrirmos o rosto, ao invés de nós nos curvarmos ante ao Rei, ao invés de nós ouvirmos o que Deus tem para dizer, nós queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Ou será que só eu faço isso? O ser humano acha por presunção que é capaz de decidir o que é justo, sendo que nem merecedores nós somos. A gente falou sobre isso. Não é por algo que eu tenha feito, não é por algo que eu vá fazer, não é por algo que eu possa desenvolver na minha capacidade de pregação, de louvor, de serviço na igreja, de serviço no reino, de missões. Não é por algo que você faça, é simplesmente por amor. Não quer dizer que nós não temos que fazer nada, muito pelo contrário. Nós temos que parar de explicar para Deus como nós somos, porque nós temos que ter ciência que se Ele nos fez um pouco menores que os anjos, eu quero acreditar que Ele sabe exatamente como o André é. Eu quero acreditar que Ele sabe exatamente como você é. Então, às vezes a gente perde tempo precioso na presença do Rei, na presença do Todo-Poderoso, chorando mazelas, explicando
o que ele já sabe. E a gente deixa de escutar aquilo que ele tem para nós. Porque a gente sabe que muitas vezes vai ser, faz isso, que eu sei que você não quer fazer. É por isso que muitas vezes a gente tenta entupir Deus com um monte de palavras, a gente fala um monte de coisa, a gente explica para Deus, olha o que está acontecendo, Deus, vê aquela pessoa, olha o meu caminhar, Deus, olha o que aconteceu hoje, tenho te servido. A gente quer, sufocar Deus com o nosso sofrimento, achando que o poder dele é limitado para não ter visto que você passou por tudo isso. Ele te viu acordar, Valmir. Ele me viu levantar. Ele me viu caminhar. Ele tem entendimento do que eu pensei. E depois pedir perdão. Ele sabe todas as coisas. O adorador não pode querer ser maior do que o adorado. Nós somos adoradores. Nós não podemos nos colocar em posição de que a nossa circunstância, de que a nossa situação seja maior do que Deus ou maior do que o meu irmão. Eu não sou maior do que ninguém. Eu não sou maior do que você. Nós todos necessitamos de Jesus para sermos alguém. Em necessitando de Jesus, nós precisamos ser a imagem e semelhança de Jesus. Nós precisamos perseguir esse alvo. Significa que quanto mais perto nós estivermos, mais parecidos nós seremos uns com os outros. E nós seremos igualmente merecedores, que é quase nada, de tudo que Deus tem para nós. Deus é sobre todos e sobre todas as coisas. É antes que tudo existisse e será depois que muitas deixarem de existir. A Ele é toda honra, glória, sabedoria e poder. Portanto, nós precisamos refazer nossos passos, entender a nossa posição, aceitar tanto as vitórias, quanto as derrotas, quanto as lutas, quanto os sofrimentos, quanto as perdas. Porque onde está escrito na Bíblia que não teriam perdas? Onde está escrito na Bíblia que não teriam lutas? Ou será que qualquer uma de nossas lutas ou dificuldades pode se comparar ao grande sofrimento de Cristo, que nos fez capazes de sermos merecedores? Em nós mesmos não há merecimento, mas com Jesus fomos feitos de família real. E aí então passamos a merecer, mas servimos a um Deus poderoso, que é quem deve ser adorado. Portanto, não importa o que você faz, não importa quão bom você seja no que você faz, lembre-se que tudo isso é para aquele que tem que ser adorado, é para Deus. Portanto, precisamos entender, aceitar tudo isso. E nós precisamos mudar as palavras que saem da nossa boca, podendo dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Porque então a gente vai começar a exaltar aquele que fez todas as coisas possíveis na minha e na sua vida. Porque então a gente vai começar a entender como a matemática funciona. Para ficar mais possível, eu quero te encorajar e também me encorajo a buscar uma vida de adoração, de santidade, de proximidade de Deus, de forma que nós passemos a entender qual é a boa vontade do Senhor nas nossas vidas em cada situação, para que nós possamos entender que é prostrados que nós chegamos diante do Rei, que nós possamos entender que nós dependemos do Senhor Todo-Poderoso. E isso, para quem acha que então vou deixar de ser crente, eu vou te contar uma coisa: o poder do Senhor, ele é sobre o crente e sobre o não crente. E se você agora tem a ciência, se você foi apresentado à realidade de Jesus Cristo, não adianta mais você se esconder, porque é disso que você vai ser cobrado. Quanto mais nós conhecemos, mais nos será
imputado. Existem qualidades que Deus vê em mim e em você, que só Ele vê. Quem é o homem? Deus olha assim e fala, olha a Rosa. Ela nem sabe, mas ela vai fazer uns negócios aí. A hora ela está um passinho. Olha o André, ele nem sabe ainda, mas ele vai pregar. Olha, o irmão vai cantar, vai cantar. Na cabeça de Deus já está tudo certo. E a gente precisa trilhar esse caminho de adoração, para que o Senhor comece a manifestar o querer dele em nossas vidas. Tudo o que fazemos e somos é para Ele, por Ele e por causa dele. Quando nós passamos a compreender isso, então nós começamos a tentar não encaixar as coisas, mas realmente ter o coração voltado para Deus. Porque como é possível adorar a Deus 24 horas por dia se eu trabalho? Se você fizer todas as coisas como se fosse para Deus. A palavra vai responder isso. Mas Deus, eu sou publicitário. O que eu faço não tem nada a ver. Tem um monte de gente lá incrédula. Faz como se fosse para Deus. E não duvida. Vai ter umas horas meio loucas. Você vai ter que falar, não, isso aí não concordo. E lá na frente, Deus vai honrar. Deus, mas eu trabalho com mecânica. Não tem nada a ver, Deus. Estou aqui apertando parafuso. Estou aqui descendo o motor, me sujando de óleo. Faz como se fosse para o Senhor. E o Senhor vai começar a mover as coisas ao nosso redor, de forma que nós estejamos sempre na presença do Rei. Esse é o nosso lugar. O nosso lugar é na presença do Rei. O nosso lugar é curvado ante o Todo-Poderoso. Isso a gente faz no coração e na mente, através do Espírito Santo que opera igualmente em nosso espírito, nos ajudando, porque Ele sabe que nem isso eu conseguiria fazer. Então Ele fala, está aqui a terceira pessoa, terceira por uma questão de quantidade, não por poder, o Espírito Santo para agir todo o tempo junto com você, mas dá espaço para Ele. Não quer fazer tudo do seu jeito. Dá espaço para o Espírito Santo. Quando ele falar alguma coisa, não vem assim, sabe, Espírito Santo, não é assim. Porque a gente tem isso. E se os três são um, a gente fala isso para o Espírito Santo, mesma coisa que está falando para Deus. Deus, o Senhor sabe as coisas, mas eu sei mais. É essa presunção que eu digo, que eu tenho, de tentar explicar para Deus algo que Ele já tem 100% ciência. Proclamem, santo, santo, santo. Apocalipse 4, 8 a 11. Apocalipse 4, versículos 8 a 11. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Glória a Deus. Nós que cremos em Deus, precisamos entender o nosso objetivo. O livro da revelação do Senhor a João nos elucida que quando as últimas coisas acontecerem, será assim. Os seres que têm um monte de olhos declararão: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E prostrado, os 24 anciãos dizem: Tu, Senhor e Deus nosso,
és digno de receber a glória, a honra e o poder. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é declarar quão santo, quão poderoso, quanta honra, quanto merecimento há em Deus e não em nós. O objetivo do crente é esse. Esses 24 anciãos representam as 12 tribos e os 12 discípulos. Ou seja, todos os que venceram, porque se mantiveram fiéis, tanto sobre a antiga quanto sobre a nova aliança. Ou seja, nós fazemos parte da família dos santos. Eu faço parte, você faz parte. Não por merecimento, mas porque Deus nos amou e nos deu acesso por meio de Jesus Cristo. E os anciãos, eles tiram as suas coroas e jogam aos pés do rei. Porque a minha coroa, a sua coroa, ela só tem um lugar para ser depositado. Aos pés do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E quanto antes nós nos manifestarmos dessa forma, quanto antes nós nos movermos dessa forma, antes nós teremos a volta do nosso Senhor. Os anjos dizem: Santo, Santo, Santo. Os seres que João descreve dizem: Santo, Santo, Santo. Será que nós precisamos esperar as últimas coisas acontecerem para começar a declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir? Ou mesmo, tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas? Será que a gente precisa esperar que aconteçam as últimas coisas, o Senhor venha uma segunda vez, para que então a gente comece a proclamar dessa forma? Porque assim, eu entendo que a palavra nos ensina como orar, eu entendo que a palavra nos ensina o que nós devemos dizer, mas nós estamos preocupados em dizer para Deus como nós nos sentimos, sendo que Ele sabe exatamente como você se sente, e Ele está esperando você dizer: Santo é o Senhor, Deus de toda honra, Deus de toda glória, Deus de todo poder. Não há merecimento em mim, eis aqui, Deus, a minha coroa. Comece suas orações devocionais dessa forma. Comece o seu envolvimento com Deus em todas as situações, aquelas situações de aperto, aquelas situações de perseguição. Experimentemos a começar com o Senhor, no meio dessa luta, no meio dessa batalha, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Porque a gente tem aprendido e a gente tem estudado que quando nós proclamamos as coisas, quando nós somos cristãos, quando nós nos envolvemos com o Espírito Santo, os seres das trevas também nos reconhecem como cristãos. E quando nós declaramos em uma batalha: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, eles vão lá do outro lado e falam: ih, desandou, que esse aí não dá. Porque ele está em nome do Todo-Poderoso, ele não está em nome dele. Ele não está sentindo dó dele mesmo. Ele não está preocupado em ser adorado, ele está preocupado em adorar aquele que é fiel e justo. Comece dessa forma. E de repente, se ainda sobrar espaço para você falar, diga para Deus: estou angustiado, mas tenha plena ciência de que Ele está vendo o seu sofrimento, de que Ele está vendo a perseguição, e que por muitas vezes a gente não quer acreditar nisso, mas Ele está mandando ela para a gente, para, como o pastor Daniel disse no domingo retrasado, Cristo está sendo formado em nós. E como é que vai formar alguma coisa se não for batendo, se não for, moldando? Como que vai fazer? Então a gente tem que entender que às vezes essas agrúrias que a gente acha que a gente não vai aguentar são um degrau a mais para sermos mais parecidos com Deus.
Deus está nos chamando, está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que digam dia após dia: Santo é o Senhor dos Exércitos. E nessa noite eu digo: começa por mim, Senhor. Me ajuda a me esvaziar de mim e te adorar como convém, pois assim nunca me colocarei na posição de adorado, mas sempre farei tudo, porque adoro ao Senhor. Começa por mim, que assim seja a nossa oração, que a gente perca esse costume que a gente tem de dizer: Deus, o Senhor precisa mudar a Carol, o Senhor está precisando mudar ela. Porque às vezes a gente pensa assim, a gente acha que a gente já está num patamar, olha para o outro irmãozinho, fala: Deus, o Senhor precisa tanto agir na vida do irmão, e a gente não vê que a gente precisa que Deus haja na nossa vida. Então que a gente tenha essa posição diante de Deus. Começa por mim, Senhor. Começa em mim, porque eu preciso para passar adiante. Deus está nos chamando a ter uma intimidade com Ele e viver todos os dias para adorá-lo. E assim entenderemos que fomos criados para servir e declarar o quanto Ele é santo. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. A gente não precisa esperar para começar a fazer isso. A gente está um pouquinho menor que os anjos, verdade. Mas a gente pode olhar e falar: o que os anjos estão fazendo? Olha, eles estão cobrindo o rosto, Valmir. Então ajoelha, põe o rosto no pó. Começa a orar assim. Começa a respeitar o seu Deus. Começa a respeitar o seu rei. Porque a gente acha que pode dialogar com Deus, dizendo para Ele o que Ele tem que fazer. Porque a gente vive num país democrático e a gente nunca experimentou a monarquia. Quando a monarquia antiga, na qual se representa o reino de Deus, é aquela em que o rei diz e se cumpre. É mais ou menos o que o outro rapaz lá acha que ele é. O outro rapaz lá, que tem menos cabelo que eu. Ele acha que manda e tem que se fazer cumprir. Tá bom, continue. Continue. Porque assim, a palavra que é dita, que tem que se fazer cumprir, é a do Rei dos Reis. É a do Senhor dos Senhores. Não existe uma outra palavra para se cumprir na vida do crente, senão a palavra do Deus vivo. Mas você precisa dar espaço, você precisa jogar a coroa aos pés dele, você precisa jogar o seu eu aos pés dele, você precisa se derramar, porque ele está esperando por isso. Apocalipse 22, 11, e eu concluo com esse texto. Apocalipse 22, 11 até o 17. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Será que a gente pode ler esse último versículo juntos? O Espírito e a noiva dizem:
vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? É sobre isso a vida do cristão. Receba de graça a água da vida. E se você já é santo, continue a santificar-se. Amém? Que essa palavra possa ecoar nos nossos corações e que nós possamos não esperar mais, mas que nós possamos declarar o quanto o nosso Deus é santo, o quanto nós não somos merecedores e o quanto nele nós cremos e precisamos. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe a todos. Amém?